Oi, nessa aula vamos aprender a fazer o bordado dos olhos da boneca Listras, tá? E esse bordado ele serve tanto para essa boneca quanto para qualquer outro projeto que vocês estejam fazendo. Para fazermos o bordado, vamos precisar de agulha, vamos precisar também de alfinetes para a gente estar marcando o local dos olhos. Também vou usar fio de meada, que é aquele fio próprio para bordado, um Clea 1000, tá? Branquinho, que também é o mesmo efeito. Caso vocês não tenham Clea, vocês podem estar pegando o fio Anne e desembolando ele um pouco para poder tirar um fio, porque quanto mais fino o fio, melhor para bordar os olhos, porque fica mais delicado. Então vamos precisar de uma Clea 1000 ou qualquer outro tipo de linha que você tenha fina na cor preta, linha na cor branca, a sua escolha para a boquinha dela, caso vocês coloquem boca no amigurumi, o que vocês acham que vai combinar para a cor dos olhos dela. Mas aqui no canal, na playlist dos olhos, tem uma videoaula onde tem um olho bem simples, onde só com a linha branca e com a linha preta já podemos fazer um bordado de olho. Antes de qualquer coisa, a gente tem que posicionar aqui a cabecinha da boneca, porque às vezes por ter o bastão aqui no pescoço, às vezes pode ficar um pouco na lateral. Então a gente ajusta no mais possível que a gente puder no meio, tá? De acordo com essa linha aqui do corpinho dela, pra gente tá marcando aqui os olhos. Então eu vou começar a contar aqui pelo anel mágico. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na linha de número 15... no meio, eu vou posicionar o meu alfinete. Essa carreira, eu vou botar aqui na carreira de cima. E vou contar 1, já aqui do alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos, tá? É o suficiente aqui para eu bordar os meus olhos. E vou sair exatamente aqui, ó. Onde tá o meu alfinete, eu vou sair um ponto acima, tá? Um pontinho aqui acima. Então, o meu alfinete, ele está aqui. Então, eu vou sair nesse pontinho aqui. Um pontinho acima. Puxo e deixo aqui um fio para poder fazer o arremate depois. Deixar redondinho aqui essa parte. Então, aqui é o meio, né? Onde tá o alfinete. Eu vou introduzir aqui na parte de baixo. Observe aqui que a gente fazendo assim com a linha, é exatamente aqui nesse ponto, ó, que eu vou introduzir, tá? Porque o alfinete tá aqui, ele atrapalha um pouco, mas você pegando assim fio reto, você vê que é nesse ponto aqui que você vai colocar. Então, vou colocar aqui e vou sair aqui, ó, onde eu quero fazer o contorno dos olhos. Então, já saí aí na lateral. Vou aqui passar o meu fio por trás da agulha. E vou estar puxando. Não puxa muito, porque senão, ao invés de redondo, ele vai ficar um pouco triangular. Então, aqui, ó, ajusta ele para deixar assim o mais redondinho possível, tá? E aqui, a gente saímos aqui na parte de baixo, que foi aonde iniciamos colocando aqui o fio. Já saí aqui com o fio na agulha. E agora eu vou chegar aqui, ó, nessa parte de cima, que foi onde iniciei. Vou colocar aqui a minha agulha e vou sair aqui na outra lateral, na mesma direção desse. Saio aqui na outra lateral, novamente com o fio por trás da agulha. Dou aqui uma puxadinha. E coloco a minha agulha no mesmo ponto que eu saí. E vou já arrastar aqui para o lado. Essa parte aqui não precisa puxar muito, tá? Aqui já podemos tirar o alfinete e sair aqui, ó, um ponto acima da direção do alfinete. E vou vir aqui, ó, na linha de baixo, colocar aqui a minha agulha e aqui na lateral já sair com o meu fio, porque é aqui nessa lateral que eu quero fazer o contorno. Passo o fio por trás da agulha e vou dar uma leve puxadinha. Dá uma leve puxadinha.
e saio aqui com a minha agulha do mesmo jeitinho e venho aqui, ó, ou para o ponto de cima ou para o ponto aqui de baixo. Não precisa puxar muito, tá? Mas também não é para deixar frouxo. Venho aqui na mesma direção no ponto de baixo, saio com a minha agulha na outra lateral, passo o fio por trás e dou aqui também a puxadinha. Coloco aqui o mais redondinho possível e vou arrastar o meu fio para qualquer pontinho aqui do lado. E eu já tenho aqui o formato da parte do meio dos olhos já feito. Aqui nós vamos preenchendo essa parte. Vamos aqui, ó, passar o fio, preenchendo toda essa área aqui dos olhos, tomando sempre cuidado para manter o máximo possível a forma redondinha dele, tá? Então, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai fazer do outro ladinho também. Então, um acessório que, se vocês tiverem, muito importante, é aquele alicatezinho, tá? De fazer bijuteria ou qualquer outro alicate assim pequenininho, que só para ajudar na hora de puxar a linha. É por isso, na hora de puxar a agulha, né? Então aqui eu já finalizei o preenchimento dos olhos e vamos deixar aqui, ó, para tentar deixar bem redondinho as partes que ficaram um pouco sem aquela primeira forma. E eu vou agora chegar aqui do outro ladinho e fazer a mesma coisa que eu fiz cá. Não vai ficar igual, tá? Não se desesperem. Mas a gente tem que fazer o máximo para deixar o mais parecido possível um lado com o outro. Agora vamos pegar aqui a linha, já na cor que vamos bordar os olhos, para a gente estar fazendo aqui a marcação do formato que quer. Então, nessa hora, se você quiser o seu olho redondinho, você faz redondo, tá? Se você quiser o seu olho quadradinho, você faz ele mais quadrado. Vou dar aqui uma dica para vocês. Vocês pegam aqui a linha, passa aqui, um pouquinho afastado, tá? Da onde a gente terminou os olhos. E se você quiser o seu olho redondo, você pode estar vindo aqui, ó, e fazendo essa marcação, para deixar ele um pouco arredondado, né? Pode estar fazendo assim, ó, tá? Que aqui vai deixar ele redondinho. E depois você só faz preencher essa parte aqui. Caso você queira ele quadrado, aí você pode estar vindo aqui e descendo em linha reta, tá? Do tamanho que você queira o preenchimento. Aí você vem aqui e desce assim em linha reta. Aqui, ó. Desce assim em linha reta, para depois também tá fazendo esse preenchimento aqui. Porque quando você dá forma a ele, fica mais fácil de você ter a base até onde você deve preencher. O meu aqui eu resolvi deixar como eu fiz, tá? Aqui um pouco arredondado e aqui retinho, tá bom? E aqui a gente pode vir, ó, preenchendo, pegando aqui de um lado a outro aqui e costurando, tá? Para poder preencher toda essa parte, igual como fizemos nos olhos. Ou podemos também vir aqui, ó, fazendo assim de forma mais rápida, né? Que a gente pode fazer aqui o arredondado desse jeitinho e também preencher aqui de forma até mais rápida os olhinhos dela, fazendo assim dessa maneira. Como a gente já sabe até onde vai o limite ali dos olhos, a gente pode vir aqui fazendo desse jeitinho, ó, deixando sempre arredondadinho, que foi como a gente colocou aqui, né? No meu caso, foi como eu coloquei. Coloquei aqui o meu fio branco e saí aqui do ladinho dos olhos, o contorno aqui. A gente vai colocar aqui a nossa agulha e arrastar aqui pro cantinho, ó, que é onde a gente quer que fique aquele contorno aqui. Então, vou puxar aqui, vou passar a minha agulha por dentro da argolinha e vou trazer. Saio aqui no mesmo ponto, venho aqui pra cima de novo, puxo aqui o fio
E vou repetir esse processo por algumas vezes até ver que ficou grossinho, né? Até ver que ficou bom. Vou sair cá no cantinho. E é nessas horas que a gente vai ver como a gente quer os olhos da boneca da gente, a expressão dela. Quando você faz assim o olho arredondado, né, por exemplo, ela fica com a carinha mais de neném, com a carinha mais de criança, sabe? Agora, quando você coloca, por exemplo, um detalhe desse aqui, chego mais pra cá, pra poder deixar assim triangular, por exemplo. Quando você faz um detalhe desse, que o olho fica mais esticado, geralmente ela fica com um olhar um pouco mais maduro, né? Um olhar assim de adolescente, um olhar de adulto, tá? Então é nessa hora aqui que a gente vai estar fazendo as expressões da boneca, tá? Pra poder deixar ela com cara de bebê ou não, depende de qual o projeto que vocês estão fazendo. A minha eu vou fazer aqui arredondado, porque eu quero deixar ela com carinha de criança. O brilho dos olhos, ou a gente faz uma pontinha assim, né? Um pinguinho com a tinta de tecido. Mas como eu não tenho aqui, eu vou estar fazendo com a própria linha. Vou pegar aqui, vou passar o fio pra dentro aqui da parte escura. Passo aqui pra dentro. Gente, passei por baixo, já saí aqui subindo. Vou dar 2 voltinhas na agulha. Igual como eu ensinei a fazer no vídeo, né, das orelhas, eu ensinei a fazer os brinquinhos dela, tá? Então eu fiz aqui um pontinho de luz. Venho aqui com a agulha no mesmo lugar, a gente vai ajustar aqui. Vem aqui com a agulha e já sai um pouquinho aqui, ó, mais atrás. Tá? Então, vamos fazer aqui, repetir o mesmo processo. Coloquei aqui a minha agulha, vou dar aqui 2 voltinhas e vou puxar. Puxei, eu ajusto, saio aqui no mesmo lugar. E já sai em qualquer pontinho aqui da cabeça. Então, esse processo a gente vai fazer no outro olho também. Esse detalhe aqui é opcional, tá? Então, com um fio assim fininho também, se quiser, a gente vê, ó, e faz um contorno entre a parte daqui dos olhos e a parte branquinha. Só pra poder dividir aqui essa parte, tá? Pra ficar um olho um pouco mais assim, definido, né? Acentuado. E a gente coloca aqui, ó, entre uma parte e outra, com uma cor um pouquinho mais escura da que você estiver trabalhando. Aqui, como eu tenho creme, eu podia ter usado um marronzinho, só que eu não tenho aqui. Mas acabou. Então, marronzinho assim, né? Pra poder bordar. O meu acabou. Então, eu saio aqui do outro lado, puxo e faço aqui também um contorno, tá? Não precisa pegar todo o olho, se quiser. Só mesmo pra dar um contraste aqui. Aí eu saio aqui desse lado e vou puxar aqui e faço aqui o contorno também. Com o fio preto, vamos fazer aqui o contorno por fora, aqui na parte de fora dessa parte branca aqui. A gente faz o contorno do mesmo jeito, tá? Passa a agulha, puxa, pega aqui, ó, passa o fio por trás da agulha. Fizemos aqui o contorno. Aqui do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Eu vou dar só um pontinho aqui, porque acabou ficando frouxinho aqui, ó. Mas a gente dá um jeitinho. Venho aqui com a linha. Passo aqui, dou uma puxadinha, ajusto e prendo novamente. Sempre usando aqui o alicate, porque ele vai nos ajudar bastante nessa tarefinha. Aqui também desse lado, ó, a gente faz o contorno, sendo que também é opcional, tá? Se não quiser, não faz. Pode fazer aqui o contorno do lado de cá. E depois a gente vai fazer o cílio. Agora aqui a parte do cílio, a gente vai fazer aqui, ó. Eu sempre gosto de começar assim, ou aqui pegando a parte de baixo, ou já pegando aqui reto, né? Pra gente ter ideia mais ou menos do tamanho. Então aqui eu vou começar reta, voltei aqui ao mesmo ponto, fiz o meu primeiro cílio, vou descer aqui, ó, o segundo, um pouquinho aqui mais abaixo, saio no mesmo pontinho. Se for necessário, a gente faz aqui mais um, tá? Se não, esse daqui tá mais do que suficiente. A gente passa de novo aqui pra parte de cima. Já fiz aqui 3, né? Bem delicadinho que tá ficando. Vou fazer aqui mais um. Vou sair aqui na frente um pouco. Saio aqui na frente um pouquinho. E vou fazer aqui, ó, esse contornozinho aqui por cima dos olhos. Vou sair aqui. Aí nessa parte você vê se você quer o olho todo, assim, ou não. Então aqui eu fiz o olho todo. Venho,
e puxo. Tá vendo? Aí se quiser colocar aqui mais cílio, coloca. Se não, faz assim só pelo cantinho mesmo. Eu gosto sempre de colocar mais. Então eu volto aqui um pouco. Volto um pouquinho. E vou traçando aqui, ó. Vendo a melhor posição antes de bordar, né? Eu já vou assim, ó, colocando pra poder medir. E já saio um pontinho aqui, um pouco mais na frente, com a agulha. Aí eu puxo. Vou fazendo aqui, ó, mais um. Saio um pouquinho aqui na frente com a agulha. Ajusto. Tá? Depois a gente faz aqui o ajuste do tamanho, se precisar. E aqui tá pronto. Então é mais ou menos assim o cílio dos olhos. Caso não ficar legal, você pode desmanchar. Vim aqui, ó, desmanchando. E colocar na posição que você achar melhor. Então eu vou terminar aqui os meus cílios. Vou fazer o de cá e retorno pra gente tá fazendo aqui as sobrancelhas dela. E tá ficando assim, ó, gente, o bordado do olho, tá? Agora vamos fazer as sobrancelhas dela de forma correta, tá? Vou ensinar como. Eu coloquei aqui um fio marronzinho, tá? Mas quem não tiver, pode usar o preto mesmo, ou um fio da cor dos olhos, sabe? Se for assim castanho, como no meu caso, eu poderia ter botado a sobrancelha dela também castanha. Mas vou aqui pegar o fio. Não vou entrar aqui em outro ponto. E um exemplo, né? Já saí aqui onde eu quero que fique a sobrancelha. Fazer aqui um tracejado. Aqui é um exemplo. Vim aqui para o outro lado. E aqui fazer da mesma forma. Por quê? Porque às vezes essa folga aqui de passar a linha de um lado para outro, a criança pode puxar e ficar assim, ó, com a sobrancelha desse jeito, tá? Então nós vamos fazer de uma outra forma. Nós vamos aqui colocar a agulha já no local que a gente quer que fique a sobrancelha. Se vocês quiserem, vocês podem estar medindo, tá? Medindo aqui, fazendo uma medição com o alfinete. Se vocês quiserem uma precisão, né? Aqui. Eu costumo não marcar. Eu faço já direto. Mas para quem quiser, pode estar aqui medindo, tá? E essa parte da sobrancelha é importante porque ela também dá a feição da boneca. Se você colocar ela assim arqueadinha, ela fica com um olhar mais meigo. Se você colocar assim mais para dentro, ela fica com um olhar de chorona, de irritada, de brava, né? Se fizer um pouquinho reta, arqueada, ela já fica um modelo um pouco mais para adolescente. Mas vou aqui mostrar para vocês mais ou menos fazendo assim. Então a gente vai vir como? Como eu botei aqui os alfinetes, eu vou colocar aqui onde eu quero que fique a minha sobrancelha. Já vou sair aqui, ó, no ponto de cima, né, que é o ponto do outro alfinete. Já posso aqui tirar. Vou puxar. Puxo. Venho aqui, ó, no mesmo lugar. Saio e retorno aqui o ponto. E vou dar quantas voltas forem necessárias para poder deixar ela cheinha. Vou passar aqui apenas 2 voltinhas. Aqui essa sobrancelha eu tô fazendo com fio... meu Deus, com fio Anne, tá? Usei a minha agulha novamente, aqui no pontinho. Vou sair aqui bem pertinho desse. Pronto. Aqui eu vou dar um nó. Vou dar aqui um nozinho, pra poder estar segurando o meu fio, tá? 2 nozinhos aqui é o suficiente. E vamos aqui, ó, no mesmo lugar, colocar a nossa agulha e agora sim sair um ponto qualquer. Podemos puxar aqui e fazer o arremate. Pronto. Ele estando assim, evita que quando a criança puxe, fica a sobra, porque não tem para onde o fio correr. Aqui do outro lado, a gente pode também pegar aqui os alfinetes, medir, né, mais ou menos como tá aqui. Coloquei aqui em cima, medi mais ou menos aqui, onde tá a outra sobrancelha, tá bem pertinho aqui. E a gente fazer o mesmo processo. Pegando aqui, puxando. Volto aqui, ó, no mesmo ponto. Faço. Vejo se tá certinho. Faço mais uma voltinha. Pega aqui um pouquinho só do lado, para que a gente possa sair aqui no ponto e não ter o risco dela se desfazer.
ficando assim, desse jeito. Para bordar aqui o nariz, eu já saí aqui com a minha agulha, tá? Na mesma direção dos olhos, a gente coloca aqui o fio. Vamos passar aqui para o lado, tá bom? A gente vê uma posição que ele fique simétrico aos olhos e com uma areazinha entre o nariz e o olhinho dela. E aqui a gente pode seguir preenchendo para deixar aparecendo a bolotinha no nariz. Então, você passa aqui a agulha por dentro da trama, né, que você fez, e você vai puxando para deixar ele em forma de bolotinha. E o narizinho vai ficando desse jeito. Vamos fazendo assim, passando o fio entre a trama, que aí ele vai ficando assim. Quanto mais você passa, mais bolota ele fica. Vamos fazer agora aqui os lábios dela. Vou chegar aqui no cantinho, vou ver aqui, ó, mais ou menos onde eu quero que fique a boquinha. Passar aqui o fio. Vou afastar aqui só mais um pouco pra cá, pra ficar afastadinho aqui da ponta do nariz, né? Ficar mais simétrico aqui. Então, aqui eu vou puxar também pra ficar aqui, ó, nessa direção aqui do narizinho dela. Então, aqui eu vou puxar pra cá. Vou sair aqui em cima. Vendo? Já ficou retinho aqui como eu queria. Aqui eu vou fazer formato de um lábio aqui em cima. Tá? Então, aqui eu posso descer aqui embaixo, que eu vou desenhar um lábiozinho aqui pra ela. Vou chegar aqui um pouquinho mais pra cima. Vou fazer aqui o contorno. Vou chegar aqui pro outro lado, fazer aqui o outro contorno. Dar uma puxadinha. E aqui agora eu vou fazer tipo um triângulozinho, tá? Descer aqui no meio e pegar já nessa parte aqui de cima. Fazendo assim e assim, para ficar com formato de boquinha mesmo. Venho aqui pro cantinho de novo. Passo. Aí venho, vou fazer agora aqui, ó, a parte de baixo. Introduzo aqui a minha agulha. Venho aqui mais ou menos no meiozinho. Coloco e faço o contorno, né? Aqui o arredondado da boca. Entro aqui no mesmo lugar e vou cá pro outro lado para poder fazer o arremate. Fazendo o preenchimento. Vamos fazendo aqui o preenchimento de toda a boca, do formato que a gente fez aqui o desenho, tá? Para as bochechas, o processo vai ser igual como fizemos com a sobrancelha. Nós vamos fazer aqui do tamanho que a gente quer, dar um nozinho e arrematar. E a gente vai fazer o outro lado também da mesma forma. E assim ficou o bordado, tá? Dos olhos e do rostinho. Vocês podem estar fazendo esse bordado em qualquer projeto que vocês tenham. E a outra parte dessa aula vai ser a montagem, a parte dos cabelos, da touca, que nós estamos também fazendo juntas. E se vocês quiserem incrementar, né, ainda mais o rostinho da sua boneca, vocês podem pegar aqui um blush e tá passando nas bochechas dela para dar aquela corada, né, para ela ficar com a carinha de menina alegre. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Muito obrigado por todos vocês que assistiram até aqui. Se vocês fizerem essa boneca ou fizerem esse bordado, vocês podem estar me marcando nas minhas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Um muito obrigado e um bom crochê para todas. E eu acredito que essa aula vai ser um marco na vida da crocheteira, porque ficou muito fácil o aprendizado e eu garanto que vocês vão sair dessa aula já sabendo bordar olhos. E não se esqueçam, crochê é treinamento, bordado é treinamento, então treinem muito, 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 tá? Então, muito obrigada a todos vocês.